Fala galera, beleza? Felipe Francisco começando mais um vídeo aqui pra vocês e no vídeo de hoje a gente vai falar, será que o Reino Unido vai começar a operar testes no aeroporto para decidir se as pessoas ficam de quarentena ou não? Tem uma notícia um pouquinho mais quente aí relacionada a isso, sobre o posicionamento do governo britânico, então é legal a gente abordar. E também eu vou mostrar para vocês o site que eu uso para tá aí atualizado com a pandemia e vendo os dados, e a gente vê por que o Reino Unido tá com medo de alguns países, tá bom? Então se liga aí que tem coisa muito importante e eu espero que você me acompanhe até o final desse vídeo. Se você é novo por aqui, eu não vou ter que falar novamente, mas eu vou falar, óbvio que eu vou falar, óbvio. Me segue lá no Insta, acertei o lado, dessa vez eu acertei, tá aqui, ó, @Felipe Francisco. Você pode acompanhar um pouquinho do meu dia a dia e eu respondo todas as mensagens lá. E é óbvio, se você é novo por aqui, clica aqui no inscrever-se, toca o sininho, deixa o seu joinha e deixa o seu comentário que eu quero saber o seu posicionamento sobre isso, porque eu particularmente meio que vou discordar com a posição do governo britânico aqui. Eu vou falar minha opinião pra vocês, mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre a notícia. Eu não vou mostrar a notícia aqui, vou mostrar daqui a pouco, mas basicamente é o seguinte, pra você que não tá ligado ainda, que você caiu aqui de paraquedas, dependendo da onde você vem, não da sua nacionalidade, e sim da onde você vem, você deve preencher uma quarentena de 14 dias aqui no Reino Unido. O Reino Unido faz isso para evitar que tenha um segundo pico, caso pessoas estejam vindo de países de risco. Por exemplo, o Brasil. Se você vem do Brasil, você pode ser britânico, chinês, americano, não importa. Veio do Brasil, veio de um país de risco, tem que ficar de quarentena por 14 dias. Alguns países foram excluídos dessa lista e outros não. Porém, alguns países da Europa, começou lá na Alemanha, Portugal está começando a implementar ainda, eles já estão aceitando você fazer um teste. Por exemplo, em Portugal, acho que você tem que fazer o teste até 72 horas antes, e aí, se você não tiver com o problema, você pode entrar e não tem que fazer quarentena. E tem muita gente pressionando assim o Reino Unido para fazer com que as pessoas façam testes. E se o teste der negativo, a pessoa não teria que preencher a quarentena. Isso poderia ser uma solução que ajudaria turistas que vão para a Espanha, por exemplo, e voltam para cá, eles fazem o teste e, se for o caso, não ficam de quarentena. Porque em algumas áreas as pessoas são extremamente afetadas por isso. Eu, como vocês já sabem, eu estou trabalhando em casa. Então, se eu voltar e ficar de quarentena, pra mim é na boa, não muda nada. Só não vou poder, sei lá, sair pra fazer algumas coisas, mas ainda assim eu poderia ir no mercado, faz compra online, etc, etc. Mas e quem trabalha em escritório, quem trabalha na rua e quem tem que sair da sua casa pra trabalhar? Essas pessoas não receberiam, iam acabar tendo que gastar suas férias ou coisas parecidas, então talvez um teste poderia funcionar. E saiu uma matéria na BBC falando mais ou menos o posicionamento do governo britânico e eles provavelmente não vão implementar algo parecido tão próximo. E aí eu não gostei dos argumentos deles. Porque eles falam, né, assim, são válidos os argumentos, mas eu senti que foi mais preguiça do que qualquer coisa. Eles falam que eles confiam muito mais na técnica das pessoas que vêm de países de risco se isolarem do que a pessoa fazer um teste, porque o teste pode ser falso ali, pode não funcionar, pode ter dado um negativo, mas a pessoa é positiva. E aí as pessoas estariam entrando e contaminando mais pessoas. Então eles pensam, vamos supor, se a cada 10 pessoas que fazem o teste, uma dá errado e a pessoa na realidade tem o problema e entra aqui, então essa pessoa pode contaminar mais e mais e mais, gerando um segundo pico, garantindo com que pessoas que vêm de países de riscos ficam em 14 dias de quarentena, é algo mais seguro no ponto de vista deles. Fora que eles falam que ia ser difícil para organizar esse tipo de coisa na estrutura, assim, procedimentos e processos no aeroporto. Já é muito busy, muito cheio de gente, ia colocar uma camada a mais, ia ter que ter um setor de teste. Eles falam que logisticamente falando fica complicado de aplicar isso no exato momento, mas pode ser estudado para fora. Algumas empresas privadas, né, elas já ofereceram, óbvio, vão ganhar dinheiro com isso, de ajudar nesse processo, talvez montar um quiosque ali, de fazer exames, etc, etc, mas o governo não parece muito interessado nessa opção. E dessa vez eu vou discordar com eles, cara, porque é o seguinte, na minha humilde opinião, vou compartilhar minha opinião com vocês. Eu falei o fato até aqui. A gente quer aqui nesse canal formar pessoas que conseguem pensar por conta própria. Então eu passei informação nua e crua pra vocês. Agora vem a opinião. Se você concorda comigo ou não, não tem problema. O legal é a gente ter uma discussão saudável aqui embaixo nos comentários. Mas eu não concordo com eles. E a minha opinião é a seguinte. Eu acho que é muito mais fácil pessoas virem contaminadas
e burlarem a regra de quarentena, de tipo assim, ela tem que ficar 14 dias, em um dia se ela for para um mercado ou para um shopping, um lugar que ela não poderia estar indo, pode ser que ela contamine outras pessoas. Então eu acho muito mais fácil a gente, eu prefiro, na grande parte das vezes, confiar no teste do que nos seres humanos. Muitas vezes também até em trabalho é muito mais fácil a gente confiar nas máquinas do que nos seres humanos, porque eu acho que assim, vão quebrar a regra, cara. Tem uma amiga minha que tava na Espanha e ela chegou agora e chegou no dia que implementaram a quarentena, vai ter que ficar 14 dias em casa. Ela também trabalha em casa sem problema algum, mas ela já falou, meu, se eu tiver que sair, eu vou sair sem problema, sem medo, né? Ela falou que estão monitorando por texto e por ligação, né? Mas ela, se precisar sair, vai sair. Ou seja, já de um exemplo claro que caso ela esteja com esse problema, seria disseminado. Então eu achei que talvez seja, sei lá, eles têm algo mais importante para pensar, porque assim, né, um governo tem muitas tarefas complexas, talvez não valha a pena pensar nisso agora, vale a pena focar na cura, no NHS, etc, etc, e chega aqui, quem entrar fica de quarentena mesmo. Eu acho que poderia talvez dar uma ajudadinha aí para esse negócio do teste, porque pensando economicamente, eu acho que algumas indústrias seriam afetadas positivamente, tá? Mas vamos ver, quem sabe no futuro próximo, né? Futuro próximo não, mas quem sabe no futuro. Eu acho que no mínimo um mês vai continuar com a mesma regra que a gente tem até agora. Agora você que assistiu até aqui, eu vou mostrar a matéria pra vocês. Pô, essa é a matéria aqui, ó. Porque o Reino Unido não está testando os passageiros quando chegam. E ele fala bastante coisa do que eu resumi aqui pra vocês. Uma matéria bem legal, bastante coisa interessante. Dá uma olhadinha lá na BBC. E o que eu quero mostrar pra vocês aqui é esse site, é o site que eu uso. O pessoal fica me perguntando, me fala o site. Procura por essa linha que tá aqui em cima, aqui, ó, tá vendo, ó? Procura por isso no Google que você vai encontrar. Ele é uma dashboard que mostra bastante coisa. Aqui a gente consegue ver os números totais, tá vendo? O Brasil tá aqui em segundo. O Reino Unido ficou em terceiro por muito tempo com 300 mil. 299, agora que cresceu para 300 mil, mas ainda tá lá, sei lá, 3, 6, 7, 8, tá em nono, né? Então tá de boa. E quando você clica aqui no próprio país, você tem mais detalhes. E o que eu gosto mais de ver, vou até puxar a câmera para cá. Olha esse gráfico amarelo que tá bem debaixo da minha cabeça aqui, ó. Olha aqui embaixo. Você pode colocar para casos diários. Tá vendo aqui esse negócio? Não importa o número de casos, tá? A gente vai conversar isso daqui a pouco. O importante é o formato do gráfico. Olha só aqui no Reino Unido. Ele subiu, desceu e tá aqui embaixo agora. Ou seja, no pico, aqui a gente estava tendo 5 mil, 4 mil, 5 mil casos por dia. Então teve um pico e desceu agora, a gente está tendo aí 400, 500, 700, 750, 600. Com certeza não está igual, então eles estão tentando cuidar do pico. Agora só vou mostrar para vocês um exemplo claro de um país que teve um segundo pico e está tendo. Vamos olhar os Estados Unidos. Olha só a diferença do gráfico dos Estados Unidos. Subiu, aí deu uma descidinha e subiu de novo. Não importa os números, o que importa é o formato do gráfico, porque aqui eles são países que têm muito mais pessoas do que aqui no Reino Unido. Aqui, ó, nessa parte mais baixa já era 30 mil pessoas por dia, 1000 casos novos, né? E aqui em cima já tá com 78, então fez o gráfico. Vamos olhar agora a situação do Brasil. O Brasil... É claro que oscila muito, é difícil ter dados diários atualizados do Brasil, mas a gente tá vendo que tá numa crescente, tá vendo? Então pode ser que essa crescente aqui, cara, pode ser que ela represente esse comecinho aqui, ó, dos Estados Unidos. A gente não sabe ainda, esse comecinho aqui. Aí outro caso que tá bem preocupante, da Índia. Olha só como ainda tá numa crescente. E olha, aqui em cima já tá com 44 mil. Certo? O Brasil aqui tá chegando em casos diários com 67 mil casos, entendeu? Óbvio que a gente não tá vendo por milhões de habitantes, o Brasil é um país com muito mais pessoas, mas o que é importante é o formato do gráfico. A gente consegue ver claramente no Reino Unido que tivemos um pico e abaixou do pico. Agora olha que interessante a Espanha. A Espanha teve um pico, abaixou e olha aqui no finalzinho, tá vendo?
por que o Reino Unido excluiu eles da lista, tem um certo motivo, né? Porque tem um impacto econômico muito grande. Imagina se, porque eles liberam, porque alguém quer tirar férias, etc., tem um segundo pico lá. Olha só o gráfico da Espanha. Isso aqui causa medo e fez com que o governo tomasse certas decisões. Agora eu vou mudar para vocês darem uma olhada, por exemplo, na Itália. Olha o da Itália. Teve um baita pico lá no começo, tava no top 2 a Itália, desceu e agora tá bem pouquinho aí, 100 casos, 200, 300 casos diários. Então eles conseguiram controlar, entendeu? Esse é o site que eu utilizo, muita gente estava pedindo, desculpa se não dá para ver direito, mas vocês entenderam aí. Aqui a gente faz, quem sabe faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo. E basicamente é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido a situação atual ali da entrada. Eu particularmente não concordo, acho que seria melhor você faz o teste ali. Eles poderiam, tá bom, não querem criar uma infraestrutura, pelo menos permita que você faça um teste no seu primeiro dia e você, se você fizer, você tá isento da quarentena, entendeu? Imagina só, você chega, tem que ficar de quarentena 14 dias, mas se você pode fazer... É que o problema é que se você fica de quarentena, você não pode fazer o teste, né? Esse é um grande problema. Mas tivesse algum jeito deles liberarem de você só fazer o teste, ou ir direto do aeroporto fazer o teste e depois não ter que fazer, eu acho que facilitaria muito, mas quem sou eu para dizer, né? Eu tô às vezes pensando em coisas pequenas e o governo tem uma visão muito maior do impacto econômico que isso poderia ter aqui na economia. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando, segue lá no Insta, se inscreve aqui, vamos se inscrever, vamos jogar lá pra cima esse canal, vídeos todos os dias aqui atualizando vocês. Tô preparando uns vídeos aí que vai ter uma semana que vai ser só vídeo polêmico. Já tem vídeo de eu lendo a carta de uma família que foi deportada, vídeo de eu falando do maior golpe que acontece aqui no Reino Unido. Então vai ser uma semana que eu já tô preparando os tópicos aqui anteriormente para ter muito vídeo legal. E eu quero saber de você que assistiu até o final, você que é o cara fiel, assiste até aqui. O que você gostaria de ver nesse canal? Que tipo de conteúdo? Deixa aqui embaixo a sua sugestão, que a sua sugestão pode ser o tópico do próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vejo vocês no vídeo de amanhã. Aquele grande abraço. Tchau.